Ministério da Cultura e Vale apresentam a 5ª edição do Flitabira. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. Onde toca um instrumento, um futuro desperta. Nas trocas de saberes, sonhos e oportunidades se concretizam. Dos projetos que todo mundo conhece, aos que todo mundo precisa conhecer, é valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Paloma Jorge Amado, Paulo Scott e Calila das Mercês. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em tons de roxo, rosa, amarelo, azul e laranja. Acima, lê-se: 5º Flitabira. No canto direito está um grande telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão, junto com os intérpretes de Libras. E no canto esquerdo estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Paloma Jorge Amado, uma senhora branca de cabelos ondulados de tom branco, cujo comprimento lhe vai até as orelhas. Ela traja blusa estampada em tons de branco, preto, vermelho, azul e amarelo. Usa óculos retangulares de aro verde e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Paulo Scott, um homem negro de cabelos curtos, rente à cabeça de tom grisalho. Possui cavanhaque de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas de tom vinho, estampada com listas verticais brancas. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Calila das Mercês, uma mulher negra que possui os cabelos todos envoltos em pequenos dreads de tom escuro que lhe estão ornados para trás da cabeça. Ela traja blusa bege e, por cima, usa uma camiseta de botões de mangas curtas de tom laranja. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro marrom.
No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, lê-se Quinto Fli Itabira. E acabou morrendo na mão do Pedro. No dia do aniversário do Pedro. E o Pedro contou para o Carlos, e quando foi de noite, ele foi à casa do avô para jantar, seu jantar de aniversário. E na sobremesa o Drummond se levantou e declamou a elegia a um tucano morto. O sacrifício da asa corta o voo no verdor da floresta. Citadino serás e mutilado. Caricatura de tucano para a curiosidade de crianças e indiferenças de adultos. Sofrerás a agressão de aves vulgares e morto quedarás no chão de formigas e de trapos. E eu te celebro em vão como a festa colorida, mas truncada, projeto da natureza interrompido ao azar de peripécias e viagens, do Amazonas ao asfalto, da feira de animais. Eu te registro simplesmente no caderno de frustrações deste mundo, pois para isso vieste, para a inutilidade de nascer. Uau. Muito bonito. É bonito. Por favor, e Paulo. triste. Bem, de novo aqui, obrigado pelo convite. Dos curadores, da curadoria está a Bianca aqui, minha querida. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Kalila se tornou rapidamente uma querida interlocutora, uma amiga, posso dizer. E por várias razões, pela sua inteligência, pela sua sensibilidade, pela sua elegância, pelo seu silêncio, né? Quando os gaúchos querem, né, eles são muito ruidosos, excessivamente ruidosos, e que é uma estratégia de defesa muitas vezes. E o silêncio baiano, ele é um silêncio muito precioso para nós do Sul. E Paloma, que me recepcionou com muito carinho, assim, desde a primeira vez que a gente se encontrou, muito querida, muito generosa, muito vivaz. E então me sinto honrado de estar com vocês duas aqui. Prometo que eu vou tentar desacelerar um pouco, né, porque senão eu vou acelerando muito. E como eu disse antes, no almoço ali, conversando com a Lívia, uma baiana também, né, o Júnior, e a Morgana estava junto, e a Luana falou do que era, né, a gente estava falando sobre carne e leite, né, quanto carne e leite são coisas importantes para as pessoas pobres, né? E a gente chegou no iogurte e ela comentou, né, como era recepcionado um potinho de iogurte para uma pessoa pobre, né, e negra. E aí eu falei, caramba, você está falando uma coisa que é super importante. A gente ficou falando, né, sobre a questão da dieta das pessoas pobres, né? E a gente estava falando muito do veganismo, né, que tem uma parte do veganismo que é extremamente elitista, né, exercido por uma branquitude burguesa complicadíssima, quando não fascista. Então é tudo muito complicado, né, as linguagens são muito complicadas. E aí a gente estava pensando, eu fiquei pensando, né, poxa, eu vou mudar o meu rumo, não vou começar falando sobre o direito antirracista, né, que vai conectar com Jorge Amado,
Vou começar por leitura de um poema que não estava programado, né, no Sanduíche de Anzóis. Esses livros foram lançados com diferença de 2 meses um do outro. Mas eu estou mais engajado nesse aqui, né, porque isso aqui custa vidas, né, de jovens negros da periferia. Então, mas a poesia, ela nos envolve, sabe, Paloma? E aí eu queria ler um poema que fala que é uma conjugação. Essa avó, na verdade, é a combinação da minha avó por parte de mãe, que era Ialorixá do Batuque, né, lá em Porto Alegre, e da minha avó por parte de pai, né, que era neopentecostal, né? E a minha mãe, que é ministra da Eucaristia da Igreja Católica e nos fez ir para comunhão, né, primeira comunhão e crisma muito cedo. A gente participava de uma igreja lá do bairro, que era um bairro pobre, mas mais na parte classe média, assim, né? E eu ficava impressionado, assim, quando eu ia para a nossa igreja, Divino Mestre, naquela região do bairro, né? Era muito mais gente branca do que gente negra, né? E aí as pessoas negras ficavam no canto, assim, meio intimidadas, assim. E lá no pastor da minha avó neopentecostal, né? Menos ainda. Não, é que está o ponto. Era mais gente negra, sabe? O pastor, ele tinha porque era dentro, sabe, da favela, sabe? Porque a gente morava, assim, na fronteira da favela, né? No Morro da Maria Degolada, onde eu morei até meus 6 anos de idade, né? Então é isso. O ônibus sai da avenida asfaltada, volta para o planeta das ruas de chão batido. A ponta do meu dedo varre o fundo do potinho de iogurte, a língua espera. 4 da tarde. O ônibus chacoalha, não há passageiro em pé. E o doce que fica no azedinho é com o cheiro de morango que perfuma o cheiro da favela. Sentada a meu lado, minha avó me observa, entretida em silêncio que não pergunta. A tampa lambida, ainda grudada na borda do potinho, e o falso alumínio astronauta roçando seu falso prateado contra minha bochecha. Ônibus, favela dentro. Favela, uma troca de cores que nunca mais sairá da minha cabeça. O comercial da televisão, a embalagem durando em ser minha amiga, no cor-de-rosa, no plástico azurado. Favela, uma fresta de luz no fundo de uma caverna. O olhar de minha avó, balanço tapete voador. Das coisas trincadas, uma forma de não ser passageiro, por isso a poesia, né? Uma forma de escapar daqui. Maravilha, que lindo. Viva a Etelvina e Isolina. Viva, viva nossas mais velhas. Olha, ouvir vocês para mim é sempre um prazer. Primeiro que eu acompanho as crônicas da Paloma, né? A Paloma é uma cronista de mão cheia, além de tudo que foi dito, né, sobre essa pesquisa que ela faz, sobre a Bahia, sobre a gastronomia. O Paulo, a gente se conecta também, né, nesse espaço de diálogo entre a academia e também a criação. Então, essa capacidade, né, de trazer para essa roda, né, esse pensamento que envolve um eu, mas envolve um coletivo cheio de universos, né? Um pluriverso, uma pluriversalidade, né? De temas, de conexões. E eu queria saber de vocês, assim, uma curiosidade, como se dá o processo, né, de pesquisa, de escrita, essa seleção, né, curatorial, digamos assim, das temáticas, né, que vocês têm se interessado ao longo dos tempos. Então, eu queria, Paloma, que você falasse assim, um pouco como se dá esse movimento, né? Que momento é que você escreve? Enfim, né? A gente começou a conversa, você trouxe uma poesia tão bela, tão contemporânea do Drummond, né? Que envolve
nossa temática, né, que vai refletir sobre essa biointeração, nosso contato, né, com a vida, né? Mas assim, como é que se dá esse momento que você vai escrever, que você escolhe o tema da crônica da semana? Bom, falar sobre a crônica da semana é muito difícil escolher o tema. A crônica, ela nos permite usar do dia a dia e falar sobre um universo interessante que eventualmente tenhamos vivido. Uhum. Eu devo publicar uma crônica amanhã, provavelmente vou sair daqui. Quando acabar, vou para o hotel, vou fazer minha mala, vou sentar e escrever a crônica sobre a Aflita à Beira. Teve muita coisa boa, muita coisa inesperada. Ensinei 500 crianças, 500, tinha gente no mezanino ali lotado a fazer livro. Foi uma coisa louca aquilo. E foi muito bom, e teve um menino que me desenhou dando a oficina, quer dizer, muita coisa boa. Agora, eu tenho, e isso é uma coisa que todo mundo que acompanha as minhas crônicas sabe, estou vendo ali o Caco, e cadê o Pedrinho? Não está aqui, o Pedro Augusto Drummond, eles são os netos, eu sou a filha, mas eles me disseram que como eu sou filha de 2 escritores, 2 formam um avô, então nós somos os 3 netos. A coisa principal que a gente recebe de quem a gente mais ama e que é escritor e que vai embora um dia, é uma herança de trabalho em função da obra deles. E eu levo isso a ferro e fogo. A minha tarefa nessa vida não é fazer uma obra literária minha, e sim é levar o nome dele sempre, sempre, sempre adiante. O Alexandre, na mesa anterior, ele falou que a gente guarda a infância, fica ali no fundo de um copinho de sorvete. O que aconteceu comigo, eu tenho hoje 74 anos, é que eu tive uma vida riquíssima de experiências. Eu considero e digo, você faça assim. Não faça assim, que isso remete a outra coisa horrível. Mas você diz, chega, quando você achar que eu já falei demais. Não, é que eu falo demais. Aí, eu sou uma pessoa privilegiada na minha vida. Eu nasci de 2 pessoas excepcionais e que foram pais maravilhosos, e que me carregaram com eles. Para onde eles iam, eu ia. Eu era uma criança pequena, mas eu ia nos festivais de livro. Eu fui a festival de livro desde os 6 anos de idade da minha vida, então, tiro de letra, né? Tenho muita história para contar. A gente tem uma memória do passado que é enorme. Quanto mais velho a gente fica, a gente mais lembra do passado. E eu gosto de contar essas coisas, inclusive porque existe interesse em saber, não é? Saber de coisas, desde as coisas de ordem política, desde coisas de ordem da escrita e da literatura mesmo, até o dia a dia de uma família que passou por ditaduras, que viveu em exílio e etc. Então, tema é o que não me falta, mas às vezes fica difícil de escrever. Na semana passada, vou dar um exemplo e encerro por aqui. Na semana passada eu estava no sábado de manhã na Itália. Não estava na Itália, eu já estava em Lisboa. Eu tinha passado 10 dias na Itália trabalhando, também em função de literatura, e fui para Lisboa ver meu neto, que eu tenho um neto que estuda em Coimbra. E no sábado eu já estava no aeroporto para pegar um voo diurno para o Brasil. Voo diurno é uma miséria,
porque você pega às 5 da tarde e chega às 10 da noite. Parece que não passou tempo nenhum e passou tempo para burro, porque tem um fuso horário horrível aí. Eu até disse ontem para o Léo, que gostou do termo, que eu ainda estou um tanto desparafusada. E aí eu peguei e, como faço sempre, cheguei muito cedo no aeroporto, ainda mais porque o aeroporto de Lisboa é uma miséria de burocracias e filas e não sei o quê. Eu cheguei cedo, me sentei, abri o meu laptop e disse, que droga, o que é que eu vou escrever? Já tinha escrito sobre a Itália. E aí estava na minha frente um desenho meu que é de uma galinha. Eu estava muito sentimental, muito, muito sentimental. E essa galinha, um desenho que eu fiz me reproduzindo com as minhas filhas, 2 pintinhos e um pintinho embaixo da asa. Eu disse, pois eu vou agora falar para quem eu gosto, para quem eu adoro, que eu amo essas pessoas que vêm e se colocam embaixo da minha asa e viram meus filhotes. Se a Alessandra estivesse aqui, eu ia dizer que em seguida ela me escreveu, quando saiu a crônica, dizendo, eu estou debaixo da tua asa. E aí é uma coisa pura e simplesmente sentimental. E coisa que eu gosto, mas podia ter sido outra coisa. Hoje vai ser, certamente, vou escrever sobre a Filha Itabira, será igualmente muito sentimental, porque nessas feiras literárias eu encontro pessoas que eu já conhecia, como Ana Maria Machado, por exemplo, ou quando calha de estar Carmen Lúcia, que é minha amiga há 40 anos, mas tem também uma porção de gente que eu conheço desde há 3 anos, quando eu fui para Paracatu, por exemplo, foi quando eu conheci Luana. Nossa, ficou uma pessoa do meu coração. E aí todos, o Paulo, a Morgana. Nossa, não vou ficar citando gente aqui, para não falar do próprio Afonso, que eu conheço há 40 anos. Então, é muito bom isso, a gente poder se exprimir assim. Depois, eu quero voltar ao tema para falar sobre escrever literatura. Maravilha. Porque, apesar de que crônica é uma forma de literatura. Sim, com certeza. Mas o meu medo de escrever um romance, eu gostaria de dissertar sobre o tema aqui do lado de um autor fantástico, que escreve livros maravilhosos, você também, querida. Obrigada. E que não tem o mesmo problema que eu, e não estou falando em baianidade, pelo amor de Deus, mas eu tenho uma preguiça infinita. Depois a gente volta a falar desse ponto, segura aí. Paulo, me conta, porque assim, você escreve tanto textos, né, por uma via acadêmica e também textos que vão dialogar no espaço mais da prosa, da poesia. Eu confesso a você que eu também faço isso, mas eu fico toda mexida, né? E às vezes eu estou num processo de escrita muito acadêmica e aí contamina um pouco do meu texto literário e vice-versa. Como é que você faz esse movimento? Que momento é que você escreve? Você tem algum pragmatismo, algum tipo de ritual? Me conta. Você sabe que já teve 2 coletâneas que saíram no Brasil, que são bem importantes até, que é autoras e autores falando do seu processo criativo, né? E aí as curadorias me procuraram das 2 obras, né? Perguntaram, Scott, a gente quer muito ter o teu processo e tal. Eu falei, cara, é o seguinte, ó, e menina, é o seguinte, ó, quando eu larguei tudo aos 40 anos para mudar de Porto Alegre pro Rio de Janeiro, né, para viver de literatura, porque se eu ficasse em Porto Alegre eu ia ter recaídas, e se eu fosse para São Paulo, né, eu tinha os contatos dos escritórios de advocacia que eram meus parceiros, e tem os amigos em São Paulo, Marcelino e tudo mais, eu vou ter recaída e eu vou ter rede de apoio. Se eu for para o Rio de Janeiro, sabe, aquela coisa do Rio de Janeiro, né, tamo junto ali, você sabe que, né, muito relativo. A questão, embora tenha feito grandes amigos, amigas queridas no Rio de Janeiro, eu não tenho processo.
Cada obra eu sou um Paulo Scott diferente, a Morgana sabe, eu sou uma bagunça, como a gente costuma dizer, nosso apartamento, né, é uma residência literária permanente, a gente está sempre trocando coisas, né, é intenso isso, e eu acho que quando eu opto pelo ensaio, né, no direito antirracista, que vai resultar, assim, ele está suspenso, e eu migrei para o direito antirracista, né, do antifascista para o antirracista, porque a minha tese no direito antifascista, que eu estava escrevendo para a Companhia das Letras, a quem eu agradeço, porque me deu um adiantamento incrível para escrever esse livro, que vai sair um dia, fica um livro gigante. A minha tese é o seguinte: falar de fascismo na América é uma piada. Do Canadá ao sul do Chile, da Argentina, é uma piada, porque esse continente é o continente da morte. E falar de fascismo no Brasil, no lugar onde a escravidão moderna foi inventada, também é uma piada, porque aqui tem o escravismo moderno e tem o racismo. Um dos racismos, dito por várias lideranças estrangeiras antirracistas, né, mais sofisticados do mundo. Quem morou no Rio de Janeiro sabe o que é o apartheid do Rio de Janeiro. Aquele tamo junto da praia ali é um grau de perversidade inacreditável, né? Porque lá no sul, como a gente tem essa coisa mais colonial do colonizador europeu, né, se eu chegar lá, né, e dizer que eu sou branco na terra da Morgana de colonização germânica, eles vão rir da minha cara. Porque esse caramelo, que no Rio de Janeiro é branco, no sul, no oeste, Santa Catarina, Paraná, ele não é branco, mas nem rodando, né, os peões que tiver que rodar. Né? Então, essa lógica que o Muniz Sodré genialmente chama de forma social escravista, ela é muito mal enfrentada pelo direito, e o direito brasileiro é um direito da morte. E essa ética que nos envolve é uma ética muito sem espaço, sem oxigênio para ser debatida, e o direito não quer debater. E o direito brasileiro é a grande máquina de sustentação do racismo, sem o qual o Brasil desaparece no ar. Gente, eu sou do direito econômico e do direito tributário. Eu sei o que eu estou falando. Se você tirar o racismo do Brasil, o Brasil desaparece no ar. Eu sei o que eu estou falando. Economicamente, politicamente, socialmente, falta linguagem institucional para compreendermos essa violência. O Ministério Público e o Judiciário suportam a morte de pessoas negras. Suportam a lógica de mulheres, suportam a lógica da morte de indígenas, porque isso é conveniente a essa estrutura, e aqui eu vou fechar o que eu tenho que falar, e falar do teu pai, que é o seguinte: nas questões, o vento, né, o mar, né? Quando a gente vê pessoas geniais, tá? Como Graciliano Ramos, né, que é a grande luz na literatura, Jorge Amado, Érico Veríssimo, com todas as falhas de leitura do seu tempo, né? Porque você falou de uma forma genial, né? As coisas ficam datadas, né? Tem romance meu que eu escrevi, né, para criticar uma certa esquerda acadêmica, machista, que é o ano que eu vivi de literatura, porque é cercado de presenças femininas muito fortes esse livro, né? Esse é o truque. As pessoas dizem: mas Scott, se tu for relançar o direito, o ano que eu vi de literatura, tu não vai mudar nada. Não vou mudar nada. Pois é, esse é o negócio. Sabe? Não vou mudar nada mesmo, porque o livro foi projetado para isso, ter um protagonismo, né, Isso. tóxico. Quando eu lancei, quando eu estava escrevendo, eu disse: eu vou lançar com um protagonista tóxico, porque a literatura brasileira está muito, sabe, temos que mudar o mundo. Não, literatura pode mudar o mundo. E eu assumo uma literatura que muda o mundo para citar nesse livro, porque eu cito muita poesia, muita Sueli Carneiro, né, muito rap, muito funk, porque é uma letra de funk, como eu provei na mesa anterior, de 2 dias atrás, ela tem muito mais lucidez do que qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal,
quando se levanta uma bandeira contra o Supremo Tribunal Federal, que salvou o Brasil recentemente, diga-se, né? Não é difícil ter adesão do povo, porque o povo sabe que o Supremo Tribunal Federal não está do lado dos trabalhadores, de modo geral. Certo? Não é de graça isso, sabe? Claro, devemos muito à iniciativa do Supremo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, no final das contas, sabe? É aquele livro sobre o Samuel Weiner que a Carla Monteiro escreveu, que é genialmente, que ela diz, ali na década de 30, sabe? Ou você era comunista, ou você era fascista. Porque com a quebra da Bolsa de 1929, o mundo inteiro sabia que o liberalismo é cascata. O liberalismo, esse papo de humanidade, igualdade no liberalismo, é cascata para manter gente branca rica, subjugando gente branca pobre, né? Com certeza indígena, com certeza negro, com certeza asiático, com certeza árabes, com certeza chineses. Então esse liberalismo europeu e inglês é cascata. Então, o mundo naquele tempo, e o teu avô percebeu muito bem isso, claro, com os limites que essa época oferece, né? Que é a coisa que eu falei do Érico, né? Porque os caras não são tão iluminados assim para jogar uma fala eterna, né? Que nunca vai ser criticável, né? Eles perceberam esse jogo, e aí é muito impressionante isso. E aqui, eu quero fazer um tributo ao seu avô, que sustentou... Meu pai. O teu pai... Não, eu tenho essa mania. Ele juntando com a minha mãe, disseram que formam dois... E quem é pai duas vezes é avô, mas era meu pai mesmo. Do teu avô, desculpa. Meu pai. Do teu pai. Desculpa, é porque eu estou muito empolgado, eu vou desacelerar. Que teve a coragem e a lucidez... Estamos aqui. de nos apontar uma ética que efetivamente é ética que vai impedir o fascismo. Porque a ética liberal capitalista, neoliberal rentista... ela é navio tumbeiro. E nós precisamos ser jangada. E o Supremo Tribunal Federal nunca vai ser jangada. Vejam só, jangada não tem porão. Jangada, para se equilibrar nela, tem que olhar no olhar do rosto da outra pessoa que está com você na jangada. Jangada é salvação e preparação, resgate e preparação. Se virar jangada, ela continua sendo jangada. Jangada não tem estrutura para suportar canhões, destruição em massa à distância. E a poesia, e esse momento, é jangada. E Jorge Amado foi jangada. E Vidas Secas é jangada. E Ana Terra, que Morgana fez o prefácio, agora é jangada. E a tua obra é jangada, entende? Então, já falei demais, obrigado. Paulo, ficaria horas te escutando. Eu também, eu queria mais. Não, mas eu pensei muitas coisas aqui. Se tivermos um tempinho no fim, eu vou contar uma história. Você falou de iogurte. Aí depois falou de copo de sorvete, fundo do copo de sorvete, a infância ali sendo um fundo de copo de sorvete. Foi o Alexandre. O Alexandre falou, né? E aí, eu lembrei da primeira vez que eu tomei sorvete. Conte agora, por quê? Bom, então... A gente não está com essa coisa porque você é então, eu mediadora. Se achegue a gente. Kalila, que faz parte da orquestra literária. Já fui várias vezes, parceira. Eu sou parceira. Bianca deixa, não deixa, Bianca? Não, é sério. Eu vou contar uma história que tem a ver com teu pai e com tua filha. Porque, assim, a primeira vez que eu fui tomar sorvete na vida, eu era criança de 5 anos de idade. Eu sou de uma cidade, no Recôncavo da Bahia, que é conhecida como Berimbau. E lá tem um distrito chamado Picado. E foi lá no Picado que foram gravadas várias cenas de Tieta. E eu era uma menina de 5 anos de idade. Nossa. Então, aqueles atores todos, né, globais, aquela agonia, minha cidade pequenininha, que todo mundo conhece todo mundo, vivendo, né, aquela novidade de de ser uma cidade cenográfica, se acostumando, né. E aí, eu era apaixonada pela Sônia Braga. Sim, gente.
pela Sônia Braga. Eu queria conhecer a Sônia Braga e fiquei atazanando. E minhas primas, atazanando minha mãe, minhas tias. Quero ver Sônia Braga, me leva para ver Sônia Braga. E aí vai minha tia, consegue uma Kombi com um rapaz lá, bota a meninada dentro da Kombi, eu mais 2 primas, e leva a gente para ver aquela situação, né? Aquela gravação. A gente nunca tinha visto câmeras, aquela coisa toda. Eu tinha 5 anos de idade. Aí a gente chega no set de filmagem, aí minha tia fala, olha lá, Sônia Braga. Sônia Braga estava com uma touca na cabeça, tipo as toucas de meia sabe, de meia? E na Bahia a gente chama Nero, né? Quando fazia Nero. Fazia Nero, que aí escovava o cabelo, fazia os bobs, aí botava os misses, né? As presilhas assim, e colocava a touca. Grampo. Grampo, é. Eu sou bem baiana, não tem jeito. Aí botava esse Nero. Aí eu vi, assim, de longe, aquela mulher com uma touca na cabeça. Eu falei, não é Sônia Braga, não. Sônia Braga não vai usar Nero. Quem usa Nero é manhã, né? É minha tia, é minha avó. E aí, não, é Sônia Braga mesmo. E aí ela veio, tirou, né, a touca, veio falar com a gente, assinou, deu os autógrafos. E aí aquela coisa, né? E aí o Cacá Jags estava dirigindo, né? E tua filha estava também lá, nessa época. Foi o primeiro filme que minha filha fez. Pois é. Primeiro trabalho dela em cinema, você tinha 5, ela tinha 18. Pois é. E aí teve uma situação que foi muito engraçada, assim, que... Silêncio. Todo mundo vai gravar agora, todo mundo que está aí pode assistir, mas ninguém abre a boca para falar nada. Gravando. Aí começa a gravação, aí a Sônia Braga vai e passa, e aí minha prima grita, Sônia Braga, meu amor! Corta, sai todo mundo. O Cacá ficou muito chateado, puto, né? Porque claro, aquela coisa, né? E aí tirou todo mundo, e aí a gente saiu correndo, né? Cerca de arame farpado da roça dos outros, aquela agonia para ir embora, assim, meio constrangida, minhas tias, né? Porque, afinal de contas, teve essa situação. E aí a gente foi tomar sorvete. Foi a primeira vez que eu tomei sorvete na vida. Olha sorvete aí. de creme com passas. No Uau. dia que eu fui ver Tieta e ver Sônia Braga em Birimbau. E minha filha. E tua filha estava lá. Que maravilha. Então essa é a minha história, que também traz um pouco dessa conexão, né? Dessas vidas, desse desejo do sonho. Ai, de comer um sorvete gostoso, depois de uma saída com a família, né? Para ver algo que não se vê em todos os lugares, né? O cinema, né? A maneira como o cinema, eu vi o cinema pela primeira vez. Enfim, para fechar nossa mesa, afinal de contas a gente tem mais uma rodada, eu queria que você continuasse falando um pouco, né, desse seu movimento de escrita. Eu queria... Do romance. O meu movimento de escrita, eu comecei a escrever realmente, porque eu trabalhei muito tempo na coisa cultural e fazendo uma interrupção para trabalhar em política. Na presidência da República, o Dr. Tancredo me convidou para trabalhar na campanha dele, numa campanha muito sui generis, que era para um colégio eleitoral, não havia voto, né? E eu, depois que ele morreu, eu fui convidada a continuar dentro do governo Sarney e trabalhei até o final e depois fui trabalhar na Unesco. Todo esse período, no final desse período, eu tinha tido a ideia de fazer um livro de gastronomia, baseado nos livros do papai, em função de que eu gostava de livro de cozinha e desses de autores. Então, o livro de fulano, o livro de Neruda, a comida de Neruda, a comida de, sei lá, de Picasso, e tal. E um dia ganhei um livro do Simenon, que é o que faz o Comissário Maigret. Eu gosto de romance policial. E era um livro de cozinha bem interessante, resolvi fazer um do papai nos moldes. Fiz uma pesquisa longuíssima, me levou 6 anos, e eu com isso fiz 2 livros,
devo um terceiro, mas esse terceiro está difícil, porque seria um livro sobre cozinha ritual. E quando eu desenhei esse livro, o papai era vivo, e eu disse a ele que eu queria pesquisar em loco, que eu queria o Benin, a Nigéria, e queria ir aos países que, como nós do país Bahia, recebemos o candomblé, a religião africana. Então eu teria que ir a Cuba e também ao Haiti, onde tem a santeria e o voodoo, que são realmente as mesmas linhas que as nossas. E papai se entusiasmou muito e tal. Naquele momento, verificar isso em Cuba era impossível, porque eles estavam muito fechados em termos de religião, ainda. Hoje em dia é muito mais fácil. E o Haiti está constantemente em problemas gravíssimos, né? A verdade é que até hoje eu não fiz. E, por outro lado, o papai disse que só deixava, como se ele pudesse me impedir, eu fazer usando os textos dos livros dele, se eu fizesse assim, se eu fosse mesmo para o Daomé, para o Benin e para a Nigéria. Eu tenho muita vontade ainda de fazer e não me sinto tão velha assim para fazer isso. E fiz muita coisa, eu escrevi sempre muitos textos. E eu tenho escrito um conto que eu um dia resolvi transformar num roteiro. Roteiro foi sempre uma coisa que ficou na minha cabeça. E eu fiz alguns cursos de roteiro que eu gostei. E num deles eu transformei o meu conto num roteiro. E tive a maior desilusão, porque quando eu entreguei para o professor analisar, ele me disse: é um conto ótimo, não tem mas não tem nada, é literatura pura, não é roteiro. Eu aconselho que você desenvolva como um romance. Uau! E eu nunca tive coragem. Segundo, vou contar isso muito rápido, porque está acabando, eu tenho que dar os 5 minutos dele. Meu pai ficou doente muitos anos, e uma doença que levou ele a uma depressão muito profunda. Ele ficou cego e com um problema cardíaco muito grave. Então ele não falava com ninguém, não fazia nada. De vez em quando ele ligava um botão nele, ele falava, ele conversava e tal. A última vez que o papai falou, e o Caco está aqui presente, teve a ver com isso, foi na passagem de 99 para 2000. Papai morreu em 2001. E nós fizemos uma grande reunião da família, enorme mesmo, com tia Marise, mãe do Caco, com meu tio Jean, meus tios irmãos do meu pai, e todos os primos, os Ramos e os Amados, todos juntos. E mamãe não deixou levar papai. Não deixou de jeito nenhum, ela ficou muito chateada com isso. Só que à meia-noite, com os fogos, o papai acordou. E mamãe disse: cadê todo mundo? Mamãe disse: está todo mundo na casa que a Marise alugou e estão lá comemorando. Aí o papai ligou para lá e quis falar com todo mundo. Lembra, Caco? Feliz da vida, mudou o ano, era como se ele fosse mudar também. Nesse dia, ele teve uma conversa muito longa comigo quando eu voltei para casa. E me disse isso: eu acho que você escreve muito bem e acho que você devia se dedicar a isso. Eu sei que você vai dizer que, por ser minha filha, vão fazer comparações, mas isso é pura desculpa sua, porque você é mesmo um poço de preguiça e não faz porque é preguiçosa. Eu tento muito vencer a minha dificuldade de escrever o romance, porque eu tenho muito medo da comparação. A verdade é essa.
Esse conto que eu escrevi é um conto bem baiano, bem 2 de fevereiro. Eu sou filha de Iemanjá. É uma história bonita sobre um perfume de cravo, mas não tenho coragem. Porém, quero só dizer que eu agora estou juntando minhas crônicas todas, mas juntando, dando um sentido a elas. Um sentido talvez um pouco autobiográfico, porque... Então vem publicação aí? Vem. E chamado A Casa Paterna, em que eu vou juntar as crônicas de cada casa que foi nossa casa. Então, desde o Castelo de Dobříž, na Tchecoslováquia, onde eu nasci, até Rio de Janeiro, Rodolfo Dantas, a Casa do Rio Vermelho, e depois Paris, onde o papai teve uma casa, e eu morei simultaneamente a ele, trabalhando na Unesco. E estou procurando dar um fio ligando essa narrativa. Já está bem perto de ficar pronto, aí eu fico com medo horrível e deixo de lado. Eu tenho uma pergunta a fazer para o Paulo. Boa. Posso? Pode. Para passar a bola para ele, contar uma historinha mínima que um dia a mamãe foi ler e contar a história para crianças da pré-escola, quer dizer, antes do primário. E era um bocado de menininho de 3, 4 anos, ouvindo ela, e uma levantou uma mãozinha e disse: eu queria fazer uma pergunta. O que é? Ela disse: quando você e o Jorge Amado escrevem, vocês ficam de mãos dadas? E outro dia a Morgana falou de um livro que vocês escreveram juntos. E eu fiquei super curiosa para saber como um casal escreve juntos um livro. Na minha casa nunca aconteceu. Papai e mamãe era cada um num canto e cada um com seu estilo, sua maneira e tal. Mas vocês escreveram um livro juntos, então, Paulo, como é que foi essa experiência? Caramba. Esse processo... É importante eu dizer rapidamente, para fechar aqui, gente, que esse livro, ele tenta dizer que não teremos um direito brasileiro se ele não for do candomblé, sabe? Se ele não for guarani, se ele não for do batuque, se ele não aldear ou quilombar. Não vai ter direito brasileiro, gente, como não vai ter universidade brasileira sem os povos originários, sem as pessoas negras. Tá? Não vai ter. Então, quem conhece sabe que a Thomson Reuters é uma das 3 maiores editoras do mundo, e a Revista dos Tribunais é a maior editora jurídica brasileira, tem 110 anos. E quando eles me convidaram para fazer esse livro, foi muito maluco, sabe? Porque eles disseram assim: Scott, só você é capaz de escrever esse livro hoje, porque você é poeta e porque você é um jurista, né, do direito econômico, direito constitucional, tem militância nos direitos humanos e, enfim. Então a gente queria te oportunizar a escrita desse livro. E esse livro contrasta muito com a tradição de doutrina jurídica, né, que é dessa editora. E eles diziam justamente isso: o direito brasileiro e o mundo está num momento que é preciso respirar, né? Então a gente precisa de livros que desacelerem esse voo cruzeiro da economia, que já descarta a humanidade. Hoje é possível, nos think tanks dos super ricos, eles já trabalham com a lógica operacional e pragmática de descarte de 60% da humanidade, gente. Sabe? É uma coisa concreta isso. Né? Porque tem tecnologia para descartar 60% da humanidade. Então, o neoliberalismo, como eu digo aqui, o direito que protege o neoliberalismo é navio tumbeiro. É caravela e é navio tumbeiro.
e nós precisamos ser jangadas. Jangada, eu gostei. Onde chegaremos com a jangada, não importa, porque jangada não é só resgate. Jangada, eu estou sustentando aqui filosoficamente, né, é preparação. Então, a gente não deve ficar envergonhado com a nossa sabedoria. Eu voltei para o doutorado em psicologia, porque eu via que na literatura e no direito não ia conjugar o que eu estava querendo. Eu corri para a Universidade Federal Fluminense, que é um lugar incrível. E lá, na psicologia, eu encontrei coisas muito interessantes, sabe? E aí eu ficava vendo, né, aquelas estudantes incríveis, tá? Gente incrível, maravilhosa, né? Mas garotas e garotos, né? Porque eu tenho quase 60 anos, né? Da zona sul do Rio de Janeiro, performando uma sabedoria cheia de links, de doutrina estrangeira, up to date, né? E assim, e aí aquelas colegas ali da Maré, por exemplo, né? Meninas negras ali, um pouco intimidadas com aquela performance, né? da juventude branca, super bem intencionada ali, né? Mas aí eu tive que intervir, assim, dizer, sabe, gente, a gente está um pouco exausto desses links com a sabedoria europeia. Por mais que eu ame Hannah Arendt, ou sei lá, Walter Benjamin, ou Marx, ou sei lá, Simone de Beauvoir, sabe? Não importa, né? A sabedoria está aqui. Para falar da sua conexão com a escrita... Com o Clube Verde e a Liga dos Solos. Isso. Morgana é uma das pessoas mais criativas que eu conheci na minha vida. Essa ideia dela é genial. Ela concebeu essa história muitos anos atrás. Eu já disse que a nossa vida é uma constante, é uma residência permanente. E fico muito feliz que ela me oportunizou poder dialogar com o universo de criatividade dela. Então, ela me disse assim, essa história ela precisa de momentos de ação, e você tem isso muito forte, assim, e de densidade. E foi muito legal, né? Você sair um pouco, né, do seu centro e se submeter à luz da outra pessoa, à regência da outra pessoa, né? E é muito legal, assim, quando Morgana me disse essa cena da conversa dos namorados, está muito, muito densa, Paulo, desacelera, né? Então, é muito bacana você, ainda mais eu sendo um sagitariano, né? Aquelas coisas do sagitariano, as patas, né? Meio atrapalhado, meio pisando nas flores, né? Convicto, quando você vê de uma pisciana, né? Toda te convidando, sensível, né? Te convidando para nadar, né? Desacelera. Para nadar. Foi muito maravilhoso, assim. Morgana sabe, né? Eu sou muito autocentrado, eu sou muito sozinho, sabe? E eu tenho uma caminhada muito forte, assim, com as pessoas que realmente eu dividi intimidade, né? Foram as minhas grandes amigas e permanecem sendo minhas grandes amigas, sabe? Com quem eu dividi vida, casa, esperanças. E Morgana tem sido uma luz, assim, nesse sentido, porque ela tem uma maneira muito simples, né, de viver. E é muito... A nossa madrinha de casamento, a Valéria Lamego, sempre diz que é incrível estar com o Paulo e a Morgana do lado, porque o Paulo fica falando, e a Morgana, numa frase, ela simplifica. Então, eu acho que Liga dos Solos e o Clube Verde, a Liga dos Solos, que é essa ideia genial da Morgana, a ponto de fazer a Companhia das Letras para todas as máquinas, né? E em 2 meses editar um livro, uma editora que leva 8 meses para editar um livro, né? Porque realmente a história é genial. Dificilmente você vê no Brasil livros que peguem público do 9 aos 12 anos, né? Foi uma oportunidade incrível e é muito bom, assim, sabe? Eu ter na Morgana não só uma companheira, mas uma amiga e uma mestre. Então, esse livro, ele não é só registro, né, da nossa amizade, do nosso amor.
Ele é o registro da generosidade dela de me convidar para participar desse projeto maravilhoso. E aí Obrigado. eu já quero ler. Obrigado pela pergunta. Que é isso. É isso, infelizmente, né? a gente, enforcando ali, a já. gente eles já disseram tempo recebeu esgotado. aqui Nesse momento está escrito Paulo Scott, seu idiota, pare de falar. Vamos embora, tá já tudo tem aqui. exclamações aqui, palavras, né? Com exclamações. desculpa, Então, assim, gente, infelizmente. E desculpe o meu vocabulário, gente, também, porque eu também sou um homem antigo. Posso e dizer tenho uma as minhas- frase? Uma frase. Uma frase sobre o mar, porque a gente veio falar sobre o Uma mar. frase. Caíme me disse uma vez, quando a gente olhou o mar da Baía de Itapuã, ele disse, olha o mar, pensar que ele é todo meu. Eu disse, ele é teu? Ele disse, pode ser teu também, é só você querer. Sugiro que nós todos peguemos a jangada do Paulo E sejamos jangada. e sejamos sempre jangada nesse mar que é nosso.